Essas obras são obras destinadas, inicialmente, às obras destinadas à educação básica, ou seja, ao ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, e ao ensino médio, né? O 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Foram obras que eu fiz com o professor Oscar Vieira da Silva e que tiveram uma repercussão, graças a Deus, muito grande em todo o Brasil. Depois eu fiz, juntamente com o professor Oscar Vieira e com a professora Márcia Moraes, uma coleção de 5ª a 8ª série, né? Que foi novamente um sucesso extraordinário. Foram obras que redimensionaram a nossa presença no cenário da educação brasileira. Tenho também uma obra voltada para o estudo do escritor mineiro Murilo Rubião, que se chama O Conto Fantástico de Murilo Rubião. Tem uma obra publicada pela FUMARC que se chama A Conversão da Leitura, que é um livro de estudos críticos. E tenho agora um livro pronto que eu pretendo agora, nos próximos dias, levar à editora da PUC Minas para tratar da edição desse livro, que é um livro destinado ao 3º grau, ao curso de letras, fundamentalmente. Todo estudioso, né, do Brasil em geral, né, que passa, né, que escolhe, né, investigar, né, os contos do escritor, tem que ler essa obra do Aldemaro, que é uma obra de grande importância, referência mesmo sobre o autor, né? E li também diversos outros ensaios, né, que ele publicou em revistas acadêmicas e tal, né? Tem, né, assim, também textos em jornal, ele publica com certa regularidade, né, em cadernos como Pensar, do Estado de Minas, enfim, né? Então eu acompanho sempre o pensamento dele por meio desses escritos. O livro do papai, que realmente a gente conhece muito, são os livros de gramática dele, que já tiveram até em muitos colégios, né, em Belo Horizonte. E vira e mexe também, quando as pessoas sabem assim, o meu sobrenome, ou depois sabem que eu sou filha dele, né? As pessoas comentam, seu pai é aquele, professor da gramática tal e tudo, sabe? Tem esse reconhecimento também, né? O Taranto, para mim, Aldemaro, que chama de Aldemaro, eu chamo de Taranto, né? Mas o Taranto, para mim, é um mineiro típico, né? Um homem frugal em qualquer sentido, né? Um homem idôneo, sério, de poucas palavras. E um intelectual, acima de tudo, né? É um homem muito voltado para a vida acadêmica, né? A vida intelectual dele, na área de literatura. E foi aqui na universidade, por exemplo, ele ocupou cargos importantes, chegou até a ser vice-reitor da universidade, né? Foi chefe do departamento de letras durante muito tempo. E, atualmente, acho que ele coordena a pós-graduação da universidade, né? Porque ele fez curso de mestrado, fez curso de doutorado, tudo na área de literatura, com brilhantismo, por sinal, né? A tese dele de doutorado é um trabalho brilhante, né? É sobre o Zé de Alencar, sobre o Guarani do Zé de Alencar, sobre um aspecto assim, pouco estudado no Zé de Alencar. Além de professor, eu desempenhei vários cargos administrativos, né? Eu fui chefe do Departamento de Letras, eu fui pró-reitor de graduação, eu fui diretor do Instituto de Ciências Humanas e fui vice-reitor. Quer dizer, essa minha trajetória aqui é uma trajetória que eu considero muito importante, sobretudo porque ela está marcada por alguns momentos que são de grande relevância para mim. Eu lembraria aqui, apenas a título de exemplo, o fato de ter conseguido iniciar na PUC de Minas Gerais a pós-graduação em Stricto Sensu. Eu me lembro que quando eu fui vice-reitor, em todas as reuniões de que a gente participava, no chamado CRUB, o Conselho de Reitor das Universidades Brasileiras, ou na ABESC, a Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas, era muito comum a gente ouvir dos pares da gente nessas reuniões perguntar se nós tínhamos a pós-graduação. Ou seja, a pós-graduação sempre foi vista assim como uma espécie de maioridade da instituição. E foi exatamente num desses momentos que nós propusemos aqui, enquanto eu era vice-reitor, a criação do primeiro curso de pós-graduação em Stricto Sensu da PUC, que foi o curso de Letras. Então eu posso dizer com inegável satisfação que essa foi, no meu entendimento, uma contribuição que eu deixei, porque foi, digamos assim, a abertura do caminho para que a PUC inscrevesse o seu nome na maioridade acadêmica dela e inscrevesse o seu nome como um curso onde há cursos de muito boa qualidade e muito bem avaliados
na pós-graduação em estrito senso. Eu diria que seria um momento em que eu comecei, né, no curso de letras, e o momento em que eu pude participar do curso de mestrado que nós criamos, né, e posteriormente o curso de doutorado, e também no que diz respeito a ações na esfera administrativa. Me lembro com muita perfeição que na época do regime militar, o governo militar, ao invés de criar as suas escolas, as suas universidades, o governo preferiu incentivar a criação de vagas no ensino privado. E fez isso oferecendo recursos para o orçamento dessas instituições. A PUC foi uma delas. Mas acontece que o governo foi, ao longo do tempo, diminuindo gradativamente o número desses recursos, quer dizer, os valores desses recursos, até chegar um momento que eles cortaram inteiramente, quer dizer, fecharam inteiramente a torneira. E a universidade passou por um momento muito difícil, foi justamente na época que eu era vice-reitor do padre Geraldo Magela, quando a universidade se viu às voltas com um terrível dilema: ou dava um aumento, ou então fechava as portas. Dar um aumento seria exatamente desobedecer a dureza, inclusive, da legislação do regime militar, que era implacável. Mas numa reunião, o padre Geraldo Magela disse: ou nós damos o aumento desrespeitando o que é o aspecto legal, ou então nós vamos desaparecer. Vamos dar um aumento. Se ele for contestado, nós vamos desaparecer, mas não sem ter feito alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. E a mim, como vice-reitor, coube a tarefa de conversar com todos os setores estudantis, com o DCE, com todos os diretórios acadêmicos dos cursos, e dizendo para eles isso, que nós íamos dar um aumento, que era um aumento ilegal, mas que era a salvação da universidade, que se eles contestassem, e eles teriam esse direito de contestar isso judicialmente, a universidade sossobraria, mas não sossobraria pela nossa inação, sossobraria pela contestação de outros. O professor ocupou muitos cargos nessa universidade, então em todos eles, assim, o que eu vejo é que o professor Aldemaro sempre manteve a cordialidade, a tranquilidade e a postura bem elegante, bem bonita. Eu acho que a PUC é decisiva na minha intelectualização, a PUC é decisiva na minha profissionalização, a PUC é decisiva, inclusive, na minha formação, não apenas como professor, mas como ser humano. Quer dizer, aqui na PUC a gente aprende que a grandiosidade do mundo depende da grandeza das pessoas. E as pessoas com quem a gente convive, muitas vezes, embora haja contestações, haja, paradoxalmente, digamos assim, distúrbios, né, nas relações, mas eu acho que realmente é essa convivência que faz a gente se sentir cada vez mais humano e cada vez mais gente. Eu acho que a minha vida como professor, ela está indissociavelmente ligada ao ensino da literatura, como eu disse, né? Quer dizer, então, desde quando eu fui seduzido pelas aulas do querido professor Antônio Salles, de saudosa memória, desde aquele momento eu me enxerguei sempre assim como alguém atuando nessa área de literatura. E eu acho, então, que a minha presença na PUC é uma presença que só fez reforçar essa minha paixão pelo estudo da literatura, e eu tenho muito prazer em estar dizendo isso aqui, especialmente em se tratando de uma emissora da PUC. A universidade é muito feliz de ter uma pessoa como o Aldemaro aqui, sabe? Ele é uma pessoa de muito valor, seja como professor, seja como pessoa, né? Ele é muito importante para a universidade, eu acho. Professor Aldemaro, para mim é uma honra, uma emoção. As lembranças são muito vivas, seja nas funções mais difíceis, seja nas funções das nossas conferências, na sua presença no Convite ao Pensar, mas principalmente a minha maior honra e a maior alegria foi ter podido, ao longo de todos esses anos, conversar sobre temas mais inesperados pelos corredores, e com o senhor eu sempre aprendi muito e espero continuar aprendendo. Eu gostaria que ele recebesse esta homenagem, né, a minha homenagem de outros colegas, de fato, como um carinho, um reconhecimento pela pessoa que ele é, por aquilo que ele significa para a universidade, para o departamento de letras, enfim, para o nosso campo. Embora
nos conheçamos há tanto tempo, né? Mais de 30 anos, 35, 36, e eu ainda mantenho o senhor e o professor, né? Eu quero que o senhor saiba que isso não significa distância de minha parte, pelo contrário, né? O que eu tenho é uma proximidade que se constrói pelo respeito e pela admiração, e nessa medida o que eu posso dizer é que me sinto muito feliz, orgulhosa de participar desse momento em que várias pessoas lhe rendem homenagem. Dizer para ele que foi extremamente assim, importante na minha formação, né? Não só, né? Pela maneira, vamos dizer assim, compromissada e competente, né? Com que ele me ensinou e me orientou, mas também eu gostaria de ressaltar mais uma vez a conduta ética dele, né? Que se tornou assim, um exemplo para mim, né? Em termos da maneira como eu lido com o meu trabalho, com as outras pessoas, né? Com a vida em geral. É o espelho, né? Exemplo que ele sempre foi, de pai, de ser humano, de profissional, né? Que esse espelho com certeza refletiu em todos os filhos, que hoje somos todos assim muito bem educados. Acho que essa integridade ele passou muito para a gente, de caráter, né? E de ser humana, de ser uma pessoa simples, né? Como um ser humano simples. E eu acho que a gente puxou muito isso dele, sabe? A gente tem muita gratidão, assim. Nosso pai foi, assim, exemplo de pai e de ser humano, sabe? A gente realmente, assim, tem muito a agradecer, que ele foi um espelho, né? Nós somos, assim, alunos da vida, né? Dele. Essa homenagem está sendo uma oportunidade para mim, para meus irmãos, para minha mãe, dizer o tanto que ele é importante, dizer o tanto que a gente o admira, né, como pessoa, como profissional, e dizer que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que ele é, né, que a gente tanto admira e que a gente tanto gosta. Um beijo, pai. Você merece. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, de estar podendo fazer essa homenagem e mais do que isso, eu até de certa forma, né, por causa do dia a dia da gente, às vezes é difícil a gente conciliar horários, mas foi uma coisa que eu quis, com certeza, estar aqui presente para participar dessa homenagem, porque eu acho que ele merece ela muito. Acho que a homenagem é importante porque demonstra o comprometimento que ele tem com a universidade. Eu acho que é merecido e é importante para ele esse reconhecimento. Eu fico muito orgulhosa, né, desse reconhecimento em relação ao seu trabalho aqui na PUC. Ele já foi homenageado várias vezes e mais uma vez eu fico muito agradecida e muito orgulhosa desse reconhecimento do trabalho dele, porque realmente ele foi um profissional que dedicou mesmo à universidade. É como eu disse, ele teve uma identidade muito grande, quando ele investiu a camisa mesmo. E até hoje, né, ele continua muito presente nas suas atividades e foi sempre assim. Que ele continue a ser sempre o que ele sempre foi, um homem responsável, dedicado ao seu trabalho, né? E que ele continue, porque eu sinto que ele é feliz nesse trabalho que ele faz. Então, que ele continue, né? Atuando naquilo que ele gosta, que é ser professor, né? Então a minha mensagem é essa, que ele seja feliz, porque é muito importante quando você faz um trabalho que você gosta, que você ama, e isso sempre aconteceu na vida dele e eu acho que enquanto puder ele vai continuar, porque ele gosta muito. Eu me sinto assim enormemente agradecido, porque você receber um reconhecimento da instituição à qual você dedicou a maior parte da sua vida, isso é, sob todos os aspectos, absolutamente extraordinário. Então, eu acho que a universidade me cumula com esse reconhecimento e eu fico realmente muito feliz de, mais uma vez, poder dizer que isso acontece porque eu sou um verdadeiro e autêntico filho da PUC.